Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre adolescência e cidadania. Como o Estado e a sociedade devem atuar na formação do jovem cidadão. Vamos visitar um projeto social voltado para o jovem da periferia, conhecer um rapaz que decidiu transformar a própria realidade e descobrir como a escola pode ajudar na construção da cidadania. E para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo a socióloga Maria Virgínia de Freitas. Ela é coordenadora do programa Juventude da Ação Educativa, uma ONG que trabalha com projetos sociais. Bem-vinda. Obrigada. O jovem tem uma força de transformação que é inata? Olha, acho difícil dizer que é inata, mesmo porque nós não podemos nem dizer que a juventude seja um fenômeno natural. Se nós vamos comparar, por exemplo, na nossa sociedade com um grupo indígena, né, com os povos indígenas, aquilo que nós chamamos de juventude se dá de forma completamente diferenciada, né? Então, eu acho que a gente tem que relativizar, senão o jovem que não está transformando o mundo não é jovem, né? Mas é inegável que na nossa sociedade, né, nos últimos séculos, os grandes movimentos de transformação tiveram uma participação extremamente intensa da juventude. Mas isso nós temos que entender dentro de uma situação histórica, né? Acho que é um pouco perigoso dizer que é inato. Sim. Agora nós vamos conhecer um projeto que está mudando a vida dos jovens que moram num dos bairros mais carentes de São Paulo. 1, 2, 3. Hop, Essa é uma das turmas do projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. Todo dia, durante o período em que não está na escola, essa moçada vem até a ação comunitária em Cidade Tiradentes para aprender um pouco mais. Aqui eu aprendi a fazer muitas coisas na aula de inglês, contabilidade, meio ambiente, de cidadania, na informática. O projeto é do governo federal e atende jovens de 15 a 17 anos que ganham uma bolsa mensal de R$ 65 para participar das aulas. Durante um ano, eles fazem os cursos de capacitação e começam a atuar na própria comunidade. Valeu a pena o que eu aprendi, o que eu passei, o que eu posso estar passando para as outras pessoas. O Jefferson, por exemplo, já trabalha na cozinha da entidade, de onde saem 250 refeições por dia. E na hora do almoço, é a vez da Giane entrar em cena. Ela é uma das estagiárias da creche. Quem sabe meu futuro pode ser até cuidar de crianças também. O que eu aprendi eu posso estar passando para as crianças. A Karina também participou do projeto e saiu de lá para trabalhar na farmácia do bairro. O emprego é fruto de uma parceria da ação comunitária com os comerciantes da comunidade, que, por sinal, estão contentes com os resultados. Primeiro, eles são muito dinâmicos, né? Eles são com muita vontade de trabalho, muita vontade de aprender. E assim, aos poucos, a vida dessa garotada parece tomar novo rumo. São eles que contam. Vivia muito na rua, às vezes eu arrumava muita briga. Eu ia pra escola, não entrava, ficava lá, andava com mal companhias. A gente chegava umas 11 horas, meia-noite em casa. Então eu fiquei sabendo desse projeto, eu falei, não, chega, não quero mais, quero mudar. Agora eu vejo meu futuro bom, né? Porque mudei, não sou mais, não vivo mais na rua, mudei. Agora eu descobri o que de mim e o que eu tenho aqui dentro do coração. Mas, como eles aprenderam nas aulas, não basta mudar a própria vida, é preciso ser agente multiplicador. Afinal, em Cidade Tiradentes, ainda tem muito jovem precisando de uma força. Quero ajudar as pessoas no mundo aí fora. A hora que precisar de alguma coisa, é só falar comigo que estamos aí. Com certeza. Virgínia, por que se diz que a juventude brasileira está em situação de vulnerabilidade social? Bem, acho que grande parcela da juventude vive nas áreas mais periféricas, né, nas populações mais pobres e tem a maioria dos seus direitos básicos negados. Quer dizer, não consegue concluir a sua escolaridade básica, não tem acesso ao mercado de trabalho, a uma série de questões de acesso à saúde, e isso coloca condição mesmo de vulnerabilidade, de não poder viver plenamente a sua cidadania.
nós precisamos tomar um cuidado, porque se isso chama atenção para os problemas que a juventude vive, isso também coloca um estigma sobre jovens, de que jovens podem ser perigosos, jovens estão mais facilmente envolvidos com o crime, sobretudo os jovens pretos, pobres. Acho que essa é uma questão bastante delicada. Uhum. Agora, as políticas públicas, você acha que não conseguem chegar na periferia para atenuar essa crise social? Ainda está muito distante, né? A própria escola, por exemplo, quer dizer, a grande parte dos jovens está fora da escola, né? Não consegue concluir, por exemplo, acesso ao ensino médio ainda é bastante restrito, acesso à saúde, a serviços básicos, né? Nós vemos aqui nas periferias da cidade de São Paulo, né? Maior cidade do país, nós não encontramos saneamento básico, né? Em condições de moradia, né? Adequadas, né? Então, isso realmente coloca uma situação bastante complicada. Agora, esse é um problema só da periferia de grandes centros? Não, né? Não exclusivamente, mas aí é onde isso aparece de forma mais aguda, né? Agora, a juventude, ela enfrenta situações difíceis porque ela não é, de forma geral, acreditada. Vamos dizer, o jovem tem que brigar para ocupar seu espaço na sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade adultocêntrica, quer dizer, quem está no poder são os adultos, né? Embora toda a propaganda nos coloque o modelo dos jovens, né? Mas os jovens têm que brigar. Então, essa questão da vulnerabilidade mostra uma preocupação dos adultos com o caminho que os jovens vão tomar. Na reportagem, a gente viu a garotada aprendendo contabilidade, inglês, informática. Esses projetos sociais não estão mais suprindo uma deficiência do ensino público do que promovendo o surgimento do jovem cidadão? Eu acho que para o surgimento do jovem cidadão, né, é preciso que ele tenha acesso a toda essa formação. Quando ela não está acontecendo na escola, é importante que ela esteja acontecendo em outro espaço, né? Mas nós não podemos deixar de chamar atenção para esse fato, quer dizer, que tem tarefas que são da escola e que estão sendo assumidas por outros projetos. E para o jovem cidadão, para a sua atuação, além da formação nas disciplinas, tem a sua própria capacidade de propor, de organizar as suas atividades, de poder avaliar, de agir coletivamente. E muitas vezes a preocupação está na formação só do indivíduo. E acho que a noção da cidadania implica essa noção de coletivo também. Sim. Como que a gente pode esperar que o jovem da periferia seja um jovem cidadão se a sociedade já exclui ele? Olha, essa é uma questão extremamente séria e até para a gente pensar no termo da exclusão, né? O termo da exclusão social tem sido usado para chamar a atenção que tem populações que têm direitos negados. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, num trabalho que nós temos junto a jovens de áreas chamadas excluídas, eles reagem muito negativamente a esse termo, porque eles não se consideram excluídos, eles também são incluídos, né? Eles também trabalham, eles têm inclusões e exclusões relativas. E a hora que eles são chamados excluídos, eles se sentem excluídos da condição de participação, né? Agora, mesmo nessas condições, nós encontramos inúmeros, por exemplo, grupos juvenis que se formam espontaneamente e que a ação deles é fazer música para denunciar a situação que vivem, procuram atuar na escola, procuram fazer bibliotecas comunitárias, quer dizer, os próprios jovens, mesmo nessas condições adversas, buscam outras saídas de construção da sua cidadania, de construção do seu espaço de ação. Então, acho que não podemos achar que, uma vez que as condições são de negação de direitos, automaticamente eles não conseguem ocupar espaços ou se tornam perigosos. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, as organizações não governamentais. Filhos está de volta, hoje falando sobre juventude e cidadania. E vamos conhecer um rapaz que se formou agente comunitário e está levando o seu trabalho a sério. Esta é uma reunião de jovens que decidiram trabalhar pela comunidade onde vivem. Todos se formaram agentes comunitários na Fundação Gol de Letra, uma ONG criada pelos ex-jogadores Raí e Leonardo com o objetivo de educar para transformar. Então aqui o lema do jovem que é mudar o mundo funciona. Funciona. A gente pensa bem assim, é pensar global e agir local. E não é que o Sidney topou o desafio? Morador da Vila Albertina, um dos bairros mais carentes de São Paulo, ele decidiu pôr mãos à obra quando viu a quantidade de livros que ia parar nesta cooperativa de reciclagem de lixo. O que a gente pode fazer? Que tal uma biblioteca, já que a gente tem esse conhecimento que foi dado pela Fundação Gol de Letra?
E a ideia está virando realidade. A biblioteca já tem um acervo de 5.000 livros que está sendo organizado. Em poucos meses, a comunidade vai ganhar um espaço de pesquisa e leitura. Aqui a gente deixa os livros de ficção adulta, ali embaixo de poesia e ficção e imagem. Desse lado aqui nós temos ficção juvenil, misturada com um pouco de ficção adulta, porque a gente ainda está desorganizado. E nesse canto aqui a gente está deixando reservado para ficção infantil, que é o nosso público-alvo ainda é as crianças. Mas, como as crianças ainda não têm acesso aos livros, os livros vão até elas. E pelas mãos do Sidney, que também fez curso de mediação de leitura na Gol de Letra. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. A garotada presta uma atenção danada e se diverte com a história que fala de amor e caixas. E quando o Sidney termina, tem até pedido de bis. Peraí. Então tá. Tá, quem quer de novo levanta a mão. Já deu pra ver que essa biblioteca promete fazer sucesso e que as ações de um jovem cidadão como Sidney podem mudar a história de muita gente. Trabalho social não é você pensar no assistencialismo, vou levar uma cesta básica, mas você ensinar as pessoas que elas podem buscar e como buscar. E é isso que a gente se preocupa aqui. Virgínia, as ONGs não desempenham um papel que seria do Estado? Olha, ultimamente tem tido um movimento que acho que aponta por aí. O Estado, muitas vezes, foi se desmontando os seus próprios serviços, por exemplo, na área de atendimento à infância, e passa a atuar através de convênios com ONGs, né? E eu acho que não seria esse o papel das ONGs. Acho que nós não podemos substituir o Estado e pelo contrário, acho que as ONGs deveriam ter um papel de estar sempre chamando atenção, cobrando, né, que o Estado cumpra o seu papel e não substituindo, porque realmente vimos acontecer isso. Embora não possamos generalizar que todas as ONGs, todos os trabalhos sejam nesse sentido, mas há uma pressão muito grande da parte do próprio Estado, né, para que as ONGs realizem, implementem a política que é do Estado. Seria um repasse de responsabilidade. Pois é, e aí é uma questão complicada, porque se um equipamento, por exemplo, se uma creche é pública, né, é mantida pelo governo, seja municipal, estadual, a noção de público se coloca de uma forma muito mais clara e os pais, por exemplo, podem reivindicar de uma forma muito mais direta. Quando aquela creche é, por exemplo, conveniada com o Estado, recebe recursos, mas ela é administrada por uma associação, essa noção do público já fica bastante diferenciada. A qualidade, os princípios que vão nortear o trabalho vão diferir muito dessa creche para aquela outra, porque são associações diferentes, que estão organizadas de forma diferente. Então, a noção do público mesmo, de bem público, se esgarça um pouco. Então, acho que é uma questão séria. Sim, e é importante ter essa noção de que os bens são públicos, até para a formação do cidadão que pagou o seu imposto e teve aquilo em troca. Exatamente, que é um direito, né? E que ele tem direito, por exemplo, de exigir certo tipo de qualidade, certo tipo de atuação, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, assim, governos inteiros desmontaram serviços que tinham e passaram a atuar tudo de forma conveniada. Né? E o controle que o cidadão pode fazer sobre a implementação dessas políticas passa a ser muito mais reduzido. Né? Por outro lado, o crescimento das ONGs também mostra uma sociedade mais engajada, não mostra? Também. Eu acho que isso é bastante importante, porque também crescem as ONGs que não se preocupam apenas em fazer o atendimento no lugar do Estado, mas que se preocupam em realizar experiências que possam apontar alguma diretriz, contribuir para diretrizes de políticas públicas, que trabalham, por exemplo, na assessoria a movimentos sociais, né? Colocando informações qualificadas na mão daqueles agentes que estão lutando por transformação. Acho que significa um fortalecimento, um enriquecimento da sociedade civil. E acho que é extremamente importante. O caminho da transformação social é o que a gente viu na reportagem? As mudanças partindo da própria comunidade? Eu acho que este é um caminho
extremamente importante neste momento e é um caminho, este diz respeito sobretudo a grande parte dos jovens. Nós temos atuado com muitos grupos juvenis e eles se formam com um forte desejo de atuação ali na sua comunidade, mas nós não podemos perder de vista, a comunidade não pode ficar fechada em si. Então nós temos feito, por exemplo, encontros de grupos juvenis de diferentes comunidades, onde pode-se buscar o que há de semelhança, o que há de diferente e fortalecer a atuação, porque a atuação na comunidade é importante, mas ela às vezes vai deixando de lado a dimensão da política, da interferência nas políticas mais amplas. Então, é preciso esse equilíbrio, de não perder de vista o que aquela comunidade tem a ver com toda a estrutura política mais ampla. Como as ONGs podem interferir na formulação de novas políticas públicas para a juventude? Bem, as ONGs têm acumulado experiências, né? Então, primeiro elas precisam se preocupar com sistematizar essas experiências, né? Buscar nas experiências o que aquilo aponta, né, para que possa contribuir para as políticas. Agora, além disso, é fundamental que elas atuem em redes, né? Que as ONGs se encontrem com as outras ONGs, discutam, busquem o que há de comum, partilhem e participem dos fóruns de discussão junto aos governos, nos espaços onde se constroem as políticas. Acho que este é um papel fundamental, que é exatamente para se contrapor apenas aquele papel do atendimento. Sim, e para fechar reivindicações em bloco, né? Exatamente. Senão fica cada um pedindo uma coisa e que tem essa noção de um certo conjunto de direitos, que é isso que ela está reivindicando, e não apenas um projeto para a sua ONG, para a manutenção da sua ONG. Você pode dar exemplo de projetos que estão, de fato, ajudando na formação do jovem cidadão? Bem, posso dizer... Eu ressalto aqueles que buscam trabalhar com os jovens de forma coletiva. Então, são vários, né, de várias ONGs e também da ação educativa, que dão instrumentos para que os jovens melhorem a sua capacidade de ação coletiva. Isso implica, por exemplo, saber elaborar projetos, porque os jovens têm, muitos grupos juvenis têm esse desejo de atuação. Agora, como elaborar um projeto que me ajude a buscar parceiros, a conseguir recursos para viabilizar? Como que eu implemento? Como que eu entro em contato participo de conselhos que têm a ver com essa questão. Então, muitos projetos têm o sentido do fortalecimento das ações dos jovens. Então, eu acho que são esses projetos que realmente... e são vários, né, de várias ONGs que têm tido... E de vários lados do país, né? Não é um privilégio dos grandes centros. São vários projetos que acho que têm esse foco de fortalecimento da capacidade de ação dos jovens. Hora do intervalo. Daqui a pouco, o papel da escola. Filhos está de volta, hoje abrindo espaço para o jovem cidadão. E vamos até o Colégio Lourenço Castanho, em São Paulo, para ver que cidadania também se aprende em sala de aula. No curso de Ética e Cidadania, discussão é o que não falta. Os alunos do colegial opinam, divergem, argumentam. É um tititi que ajuda a elaborar questões sérias. Hoje, por exemplo, a aula é sobre os direitos do consumidor. Ou seja, a lei serve para proteger o consumidor, que é pequenininho, perto das empresas, perto dos fornecedores, perto de uma grande rede de supermercados. E para fixar esses conceitos, nada melhor que resolver problemas práticos. O professor apresenta casos reais que viraram notícia de jornal. Mulher gestante adquiriu medicamento em uma farmácia. Após ingerir o medicamento, começou a passar mal e perdeu o bebê. A bula do medicamento não informava sobre os riscos de sua ingestão durante a gravidez. A obrigação de informar é de quem? Do laboratório. Se a obrigação é do fabricante, qual é a regra? Quem causa dano, repara. Mas aí os alunos se lembram de um pensamento típico do consumidor brasileiro. Reclamar os direitos é complicado. Eu acho que acontece, quando a coisa é muito pequena, se não é uma coisa muito significativa, os consumidores acabam achando que, sabe, deixa passar. Só que aí não é bom isso, né? Porque vai acabar perdendo o direito. A aula continua, agora falando sobre um comercial de TV que levou uma criança a botar fogo no tênis para que os pais comprassem um novo. Em pauta, a ética dos publicitários e a censura nos meios de comunicação. Ao mesmo tempo que você tem que proteger, não é? Você não pode
forçar a mão, porque se você forçar a mão, você está cerceando liberdade de expressão, que é um bem máximo para nós. Apesar de ser obrigatória, a matéria de ética e cidadania não dá nota aos alunos. Não há uma avaliação formal, não há uma avaliação com notas da forma clássica. Mas nem por isso tem menos peso que as outras. Afinal, quanto vale transformar um adolescente num jovem cidadão? Aprendi bastante coisa, assim, que eu acho que eu não conseguiria sacar, assim, sozinho. A gente sabe nossos direitos, a gente sabe o que a gente pode reclamar, o que a gente pode fazer. Uma coisa mais para nossa vida, para vivência, assim, para a vida inteira. Virgínia, as escolas costumam ensinar ética e cidadania aos alunos? Costumam? Não costumam, né? Infelizmente, esse ainda é um tema que não está presente na maior parte do trabalho das escolas, né? Embora nós tenhamos, nos parâmetros curriculares nacionais, esteja previsto como um dos temas transversais o tema da ética, né? Mas, infelizmente, ainda não... são poucas as escolas que realmente incorporam essa dimensão. Há, muitas vezes, no trabalho de alguns educadores individualmente que tomam essas iniciativas, né, de trabalhar com temas relacionados à ética, mas de escolas que realmente colocam isso no centro do seu projeto pedagógico, pensando sobretudo nas públicas, ainda o número é pequeno. Mas deveria ser matéria de ensino, assim, deveria se cumprir os parâmetros curriculares? Eu acho que esse é um tema fundamental da ética, mas eu acho que não precisa ser necessariamente como uma disciplina. Eu acho que é exatamente um tema transversal, né, de você, ao longo do trabalho, promover a reflexão sobre os valores, sobre o porquê de determinadas decisões, a condição de avaliação, né, do sentido ético das ações. Mas isso é preciso, mesmo não sendo uma disciplina, é preciso que faça parte de um projeto pedagógico maior, né? Qual seria o papel desse curso de ética e cidadania? Despertar um cidadão crítico? Eu acho que nós precisamos pensar o que é o cidadão, e para pensar no cidadão, acho que essa reportagem é extremamente interessante. Por exemplo, ela traz a dimensão, por exemplo, dos direitos do consumidor, mas acho que nós precisamos ir além dos direitos do consumidor, né? Não estou dizendo que esse trabalho se restringe a isso, né? Mas, assim como ali o professor está falando dos direitos do consumidor, que a gente possa também estar falando na sala de aula dos direitos do cidadão, quais são as formas de participação, né? Quais são os direitos que nós temos consagrados na Constituição, por exemplo, e que mecanismos há para buscar acessar os direitos, para fazer com que os direitos sejam cumpridos. Quais são as formas de organização política? Eu acho que tem a dimensão da ética, está prevista em cada ação, mas eu acho que trazer a dimensão da política, né, e do direito, acho que também é papel da escola, trazer para dentro da escola essa discussão. Mas isso está atualmente, na prática, fora da sala de aula, fora do ambiente escolar, né? Por que isso acontece? De forma geral, sim, quer dizer, foi se criando uma noção de política é chata, política é desinteressante, política só diz respeito àqueles que estão envolvidos nelas, que são os corruptos, né? E isso é muito perigoso, né, para a nossa sociedade, porque você perpetua, né, aqueles que estão no poder. Então, eu acho que a origem é essa. Mas, da minha experiência, inclusive como educadora, quando você leva esse tema para a sala de aula e consegue discutir as questões da política, da participação, da organização partidária, da organização da representação política no Congresso, qual é a origem, que o voto, que o direito de votar é uma conquista, né? Quando você traz esse sentido e quando as pessoas podem entender o que é a política e qual que é a importância e conseguem ter mecanismos para compreendê-la melhor, e essa relação muda. Virgínia, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria, por favor, que você desse o site da Ação Educativa, para que o pessoal possa ter mais informações sobre o programa. Para quem quiser conhecer os projetos, as publicações, nós temos publicações, inclusive, o site é www.acaueducativa.org.
Certo. E lá, então, como você disse, tem literatura para quem estiver interessado. Nós temos um centro de documentação, né, com toda a documentação, publicações na área de educação de jovens e adultos e no tema da juventude. No site vai encontrar os projetos e vai encontrar publicações nossas também, que estão à disposição. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. O programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.